Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Abra o Evangelho na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a parte B do versículo 25. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vamos ler a partir da parte B. Porque a parte A está falando do amor do marido pela mulher, e isso não interessa agora. Nós vamos ler da parte B em diante. Acharam? Está escrito assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém, igreja? Eu vou ler outra vez. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você crê nessas palavras? Então agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Cristo, bem alto, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Você crê nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Quem estiver ouvindo pela rádio também, aplaude o Senhor. E nós aqui dentro desta igreja, vamos abrir a boca e dar glória a Deus. Se alguém que está ouvindo pela rádio quiser dar glória a Deus, abra a boca e dê glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e glorificar a Deus. Mais alto, mais forte. Com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Oh, glória! Isso, dá glória, glória, glória e aplaude. Senhor Deus e Pai, que dia tremendo o Senhor tem preparado hoje para as nossas vidas. Nós te glorificamos por isso, nós te bendizemos por isso, nós te aplaudimos por isso. Senhor Deus, não apenas nesta igreja, mas em todo o Brasil, o teu povo está te glorificando. E onde estiver uma só pessoa dando glória, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder, derrame a tua unção. Oh Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Nós não sabemos falar, e quem é o homem para falar alguma coisa? Então vem com teu espírito e tome o nosso corpo, tome a nossa boca, fale através dos nossos lábios, envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Que delícia! É muito bom sentir a presença de Deus, não é? Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Pastor, enquanto eu aplaudi e glorificava, uma coisa tão boa percorreu o meu interior e eu não tinha vontade mais de parar de aplaudir e glorificar. Quem sentiu isso? É porque o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. É porque Deus te ama, é porque Deus tem amizade com você, é porque Deus tem se manifestado na tua vida como uma presença real e verdadeira. Glória a Deus por isso. Quem tiver lugar pode sentar. Eu estava no meu quarto estudando esta palavra e eu fui ficando maravilhado com o que Deus estava me mostrando.
e ao mesmo tempo senti profunda admiração pelo teólogo Paulo, que conseguiu em tão poucas palavras expressar toda a doutrina do Evangelho, a missão de Jesus Cristo, o nosso relacionamento com Ele, a obra que Ele realiza na nossa vida. E eu vi que realmente esse texto, na verdade não foi Paulo que escreveu, mas ele escreveu dirigido pelo Espírito Santo. Então, vamos destrinchar em detalhes o que está aqui, para você compreender melhor esta palavra, que em alguns aspectos parece misteriosa, mas é muito simples. Em primeiro lugar, Cristo amou a igreja. Um amor que inicialmente não era correspondido. Um amor unilateral. Um amor incondicional. Um amor sacrificial. Porque nós, seres humanos, queremos amar quem nos ama. E se o nosso amor não é correspondido, ou se esse amor é traído, ou se esse amor é desprezado, aquele amor humano se transforma às vezes até em ódio. Mas Jesus Cristo, mesmo sendo desprezado por quem Ele ama, mesmo Ele sendo abandonado por quem Ele ama, mesmo Ele sendo traído por quem Ele ama, mesmo Ele não sendo correspondido, amou totalmente, incondicionalmente, um amor extraordinário, como nunca houve amor igual a este. Cristo amou a igreja antes dela ser igreja. Cristo amou a igreja antes da igreja existir. Um amor apaixonado. Um amor tão apaixonado que o levou à morte. Sabe quando aquela pessoa ama e morre de amor? Uma morte triste. Eu conversava com uma pessoa no Rio de Janeiro e ele me disse de um amigo dele que morreu de amor. Foi perdendo a fome, foi perdendo o interesse pela vida, foi definhando e morreu de amor. Cristo morreu de amor por uma pessoa que ainda não existia, que no caso é a igreja, e morreu de amor, morreu de paixão, mesmo não sendo correspondido, mesmo sendo traído, mesmo sendo desprezado. Amou integralmente, incondicionalmente, sem esperar nada em troca, o verdadeiro amor, um amor passional, como nunca houve na terra. Sabe aquele amor que leva a uma tragédia? Olha, não fica nesse amor que você vai se dar mal. Mas Jesus disse: eu amo, estou consumido por esse amor, mas você vai terminar mal. Mas eu amo, eu vou morrer por causa desse amor. O amor verdadeiro. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Se você puder acompanhar aí no Evangelho, Jesus Cristo, naquela quinta-feira, em que sabia que iria morrer de amor no dia seguinte, Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele sabia que ia morrer no dia seguinte, mas Ele falou: ninguém tem maior amor do que este aqui, este. Agora, Ele sabia que esses amigos eram falsos, sabia que esses amigos iriam abandoná-lo na hora da perseguição, iriam fugir. Sabia que um dos melhores amigos iria negá-lo 3 vezes. Sabia que um dos amigos já tinha vendido a sua vida por 30 moedas de prata. Mesmo sabendo de tudo isso, é um amor muito grande. É um amor que não depende da outra parte para existir. Jesus, Ele te ama integralmente. E quando uma pessoa ama desse jeito, acaba conquistando. Conquista ou não conquista? Eu fui conquistado por esse amor. Você também foi conquistado. E quando você se lembra do tempo que Ele te amava e morria de amores por você, e você nem dava bola para Ele, você hoje sente remorso.
Você sente tristeza. Ah, se eu soubesse que esse amor era tão bom, pastor João Ribe, eu teria vindo para Jesus antes. Quantas pessoas não lamentam isso? Ah, pastor, se eu soubesse, não teria tomado a decisão só agora, eu teria feito isso antes. Agora você está querendo amar, está querendo corresponder. Mas o mais maravilhoso de tudo é que Ele nunca dependeu do teu amor para te amar. Ele nunca dependeu da sua fidelidade para te amar. Ele te ama incondicionalmente. Hoje você está aqui para dizer para Jesus: Senhor, nunca mereci e ainda não mereço esse amor tão grande, mas eu estou aqui e vou descer as águas do batismo e vou passar por estas águas para declarar diante do céu, e declarar diante da terra, e declarar diante da igreja, e declarar diante dos homens, e declarar até diante do inferno, que eu também, Jesus, sou apaixonado pelo Senhor. Eu também agora sou capaz de morrer de amor, de tanto que eu te amo. Me perdoa, Senhor, pelo tempo que eu não te amava, porque agora eu vou te amar de todo o coração. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, e a si mesmo se entregou por ela, e a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo. Como é que eu posso dar algo para mim mesmo? Como é que eu posso me entregar a mim mesmo? Eu posso me entregar a outra pessoa. Cristo se entregou a si mesmo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que foi Deus que entregou Jesus. Não é? Mas a palavra aqui está dizendo que Cristo se entregou a si mesmo. Isso explica que Ele é Deus. Amém? Que Ele se deu a si mesmo. Quero que você leia comigo aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 até o 11. Naquela mesma quinta-feira, véspera de morrer por amor, Filipe, um dos discípulos, chegou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Por isso recuse qualquer religião que fala de Deus, mas não acredita em Jesus como Deus igual ao Pai. Tem até religiões que batizam só em nome de Jeová, mas não em nome do Filho nem do Espírito Santo. Recuse. Porque eles não acreditam que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. E Jesus está dizendo: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Uma religião que não acredita em Jesus como Deus está na fé cega e errada de Filipe. Filipe, você não está vendo o Pai? Como você diz, mostra-nos o Pai? Uma fé cega, uma fé que está no escuro, está diante do Pai e não consegue ver o Pai. Por isso que ele se entregou a si mesmo. Deixa eu continuar lendo para você. Repetindo o versículo 9. Disse Jesus a Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Não consegue ver o Pai em mim? Então acredite nos milagres que eu fiz. Você não me viu ressuscitando Lázaro?
o filho da viúva de Naim? Você não me viu ressuscitando a filha do Jairo? Você não me viu abrindo os olhos dos cegos, fazendo os paralíticos saltarem de alegria? Você não me viu fazer isto? Você não me viu purificar os leprosos que estavam apodrecendo e eu os restaurei? Você não viu? Você não acredita em mim como Pai? Então acredite pelo menos por causa das obras que eu fiz. Olha só. Por isso que ele se entregou a si mesmo, porque o Pai está nele. De fato, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o Pai estava em Cristo, e Cristo no Pai. Por isso ele se entregou a si mesmo. Ele não se entregou para o Pai como se o Pai fosse outra pessoa. Ele não se entregou para Deus como se Deus fosse outra pessoa. Ele se entregou a si mesmo. Olha a palavra que ele disse, aí mesmo nesse capítulo, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele não se referia ao Pai como outra pessoa. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele se entregou a si mesmo. Ele amou a igreja de uma tal maneira, e a si mesmo. Ele não tinha para quem oferecer a sua vida. Ele tinha que oferecer esta vida em sacrifício pela igreja. Ele tinha que dar esta vida que ele possuiu aqui na terra. Ele tinha que dar pela igreja. Mas como iria ele dar ao Pai se ele é o Pai? Se ele e o Pai são a mesma pessoa. Cristo amou a igreja e a si mesmo. A si mesmo. Se entregou por ela. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Está escrito assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, que eu entregarei pela vida do mundo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Tudo que Jesus fez, o seu nascimento sobrenatural, a sua vida santa sem nenhum pecado, as obras que ele realizou, e o sacrifício que ele vai fazer na cruz do Calvário, se entregando totalmente, se entregando 100%, incondicionalmente. Ele está fazendo isso com um objetivo: santificar. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. Ele quer esta igreja porque ele ama. Mas esta igreja que ele ama, e a igreja somos nós, é uma igreja impura. Cada pessoa que chega está impuro. Mas ele ama, ele quer esta pessoa. Ele quer esta igreja. O amor é incondicional. Mas para receber a pessoa, receber a igreja, ele tem que tirar dela as impurezas, ele tem que santificar. Ele tem que fazer a igreja se tornar igual a ele. Por isso que a palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele tem que fazer com que a igreja se torne igual a ele. E a única maneira dele realizar isso é ele se entregando a si mesmo para a santificar, para purificá-la, para consagrá-la para uso exclusivo. É isso que eu quero que você entenda. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. A igreja sozinha não pode ser santa. Quem santifica é Jesus Cristo, porque Ele é santo. Nós somos santificados por Ele, mediante esse amor e essa entrega que Ele faz. Quando Ele nos santifica e nos purifica, então nós podemos ter comunhão com Ele, Ele pode nos receber. Mas Ele faz isso por amor e Ele é ciumento. Ele a santifica, Ele santifica a igreja, isto é, Ele a consagra para seu uso exclusivo.
O marido quer ter exclusividade da mulher, sim ou não? Ou o marido fala assim, eu não ligo. Desde que ela more comigo, ela pode dormir com quem quiser. Voltando para casa, para mim está tudo bem. Infelizmente tem muitos maridos assim. Agora um marido normal, uma pessoa que ama, ele deixa o estranho pôr a mão na noiva dele, na esposa dele? Deixa. Por quê? Porque ele tem ciúme, porque ele quer exclusividade. Eu fiquei noivo de você, eu estou casando com você, ou eu casei com você para ter exclusividade. Você é minha. Se você deixar alguém te usar, você se tornou impura. Se eu me deitar com você, depois disso eu me torno impuro também. Cristo, ele quer exclusividade de nós, você entende isso? Você tem que abandonar o adultério espiritual, que é isso que o Brasil e os brasileiros vêm fazendo há muito tempo. Ama Deus, ama Jesus, mas adultera com Expedito, com Benedito, com Emanjá, com Aparecida, adultera com as imagens, adultera com Buda. Você está sendo agora, meu querido e minha querida, separado, santificado. Está compreendendo isso? O teu corpo a partir de hoje não pode ser da Aparecida, nem da Maria, nem do Pedro, e nem de qualquer entidade, nem de qualquer espírito, e nem de qualquer pessoa, porque a partir de hoje, através desse gesto que você está correspondendo no amor de Jesus Cristo, você se torna propriedade exclusiva do nosso Senhor, do nosso noivo, do nosso esposo, esse que nos ama e quer exclusividade. Eu quero ler com você que Cristo te santifica e Ele consagra para seu uso exclusivo. É um compromisso dele com você, mas Ele quer fidelidade sua. E Ele quer te santificar para isso. Ele quer te separar, Ele quer te consagrar. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. Olha o que Jesus Cristo disse quando Ele estava orando ao Pai, na véspera de morrer por amor. Ele disse para o Pai, na verdade Ele disse para Ele mesmo: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus, Ele se santificou a si mesmo, para que você seja santificado, seja santificada. Esta é uma obra que só Jesus Cristo pode fazer. A pessoa que diz, primeiro eu vou virar santo, vou corrigir minha vida, depois eu sigo Jesus Cristo. Você nunca vai virar santo. Você nunca vai se corrigir e você nunca será salvo desse jeito. Depois que eu me santificar, eu me batizo. Você está achando que a santificação é um privilégio seu, mas não é. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Só o sangue puro e carmesim de Cristo, só o sangue santo de Cristo é que pode nos santificar. Por isso que Ele não pecou. Ele orou dizendo, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. A carta que Paulo escreveu aos Hebreus, e Paulo é um teólogo extraordinário, no capítulo 13, versículo 12, ele escreveu, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus, ele não pecou e guardou o seu sangue puro para santificar o povo. Amém, igreja? Por isso eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados. Jesus Cristo, Ele quer uma santidade interior. Não é uma santidade exterior. Não é através de comprimento de cabelo, nem de comprimento de vestido, ou por proibições de comida, ou de costumes. Não é por aparência exterior que você vai ser santificado. Muitos querem se santificar e colocam a sua justiça nas obras da carne, em doutrinas de homens, guardando certos dias da semana,
evitando comer certas coisas, usando certo tipo de traje, e a pessoa acha que assim ela está se santificando. Os fariseus faziam a mesma coisa na época de Jesus Cristo. Era uma santidade exterior apenas. Mas Jesus Cristo, ele se santificou a si mesmo, olha só, interiormente, o seu sangue, para nos santificar. Para que a nossa santificação fosse interior, obra do sangue de Jesus Cristo. Eu quero ler com você o que ele falou e que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ele quer uma santificação que passe por uma disposição da pessoa, de evitar o caminho largo, de evitar o pecado, mas que ela faça isso interiormente, evitando o caminho largo e indo pelo caminho estreito, porque é o único que conduz à vida. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, eu vou ler rapidamente a partir do versículo 1. Escute, acompanhe. E reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Jesus está dizendo: isso é a doutrina dos homens. E Jesus continua aqui, no versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus Cristo, ele nos santifica, mas ele não quer fazer uma santificação apenas exterior. A santificação que ele exige de nós é interior. Uma santificação que está dentro do nosso coração. Essa obra interior Jesus Cristo faz com o poder do seu sangue purificador. Amém, igreja? Mas a palavra que nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo 25, diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água. Olha só, todo mundo sabe que a água serve para lavar, para beber, para saciar. No Antigo Testamento, muitas coisas eram purificadas com água. Inclusive as pessoas que estavam doentes ou impuras, ou que tocavam algum cadáver,
se tornavam impuras, elas tinham que se lavar com água em seguida. A água era usada para lavar. Quando Jesus colocou a palavra diante de nós, Ele mostrou uma purificação interior, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer uma lavagem pela água. Mas a lavagem pela água serve para lavar o exterior. Então, lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 27, vou citar só esse versículo, está escrito assim: e qualquer que as tocar será imundo, portanto lavará suas vestes e se banhará com água e para fazer uma purificação. A água era usada para purificar, mas é uma lavagem externa. Cristo, Ele faz a lavagem interna através do seu sangue. Ele purifica o nosso interior, Ele santifica o nosso interior. E a lavagem pela água faz uma lavagem externa. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, nós encontramos a seguinte palavra dita por Jesus a um homem. Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a água entra para lavar a parte externa. São duas coisas, duas purificações. Não adianta eu fazer só a purificação externa e o meu interior continua mal como antes, continua impuro como antes. Não adianta você se batizar nas águas hoje para lavar os pecados, mas o teu interior não foi purificado, você não deixou Jesus te santificar, você ainda não se rendeu a Ele de verdade, continua fazendo coisas que te contaminam, que te mancham. Aí você vai sair da água do batismo lavado só por fora e vai continuar fazendo as coisas más que estão no interior, e logo o exterior estará sujo de novo. Jesus Cristo, Ele se santificou a si mesmo para nos santificar com o seu sangue. Ele purifica o nosso interior. Ele tira os maus pensamentos, as coisas ruins que nós temos no nosso coração. Mas depois que Ele faz esta obra, nós temos que nos lavar por fora. E essa lavagem por fora é feita através do batismo nas águas. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água. Eu quero ler um versículo para você para mostrar que essa santificação é interior e exterior. Tem que ver os dois lados. O interior é purificado pelo sangue de Cristo e o nosso exterior é lavado no batismo, com a água. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10. No versículo 19. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Olha aqui, o interior. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, coração santificado, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Santificação interior e santificação exterior. É isso que está sendo ensinado. Quando você vai num posto de gasolina, às vezes encher o tanque do teu carro, tem uma faixa escrita assim: enche o tanque e ganhe uma lavagem grátis. Aí você enche o tanque, eles mandam você ir até lá na ducha, aí você sai do carro e eles te dão uma lavagem grátis no carro. Ele pega lá o compressor com água, joga água em todo o carro, vai te lavar o carro. Se o frentista, se o funcionário do posto de gasolina, o que vai fazer a lavagem, você colocou o carro lá, você tem direito a uma lavagem grátis. Você sai do carro, aí o frentista vai lá, pega um pouco de água, molha a ponta dos dedos e faz assim em cima do teu carro, com a pontinha dos dedos, só joga umas gotinhas de água. Aí ele fala para você: já lavei teu carro.
Você fala, peraí, vou reclamar no Código de Defesa do Consumidor. Como você lavou meu carro? Não, olha lá, já joguei umas gotinhas de água assim, com a ponta dos meus dedos. Não aceito essa lavagem não. A faixa está dizendo, abasteça, enche o tanque e ganha uma lavagem grátis. Ué, mas eu lavei. Olha aqui, ó, molhei a ponta dos dedos e joguei essas gotinhas de água no teu carro. Você vai falar, meu amigo, você está pensando que eu sou idiota, é? Não é isso que você vai responder? Como é que tem gente se lavando, recebendo o batismo com um pouquinho de água e acreditando que foi lavado? Não é? Lá no posto você vai chamar o gerente e falar, olha, eu quero uma lavagem nesse carro, meu amigo, eu quero água. Eu quero o carro inteiro lavado, não é só um pouquinho de água, não, eu quero o carro lavado, não é o que vocês estão falando que vão fazer? Lavado pela água, amém, igreja? Aí lava o carro, não é? Lavou, você fala, lavou meu carro. O carro está limpinho por fora, olha que beleza. Aí você agradece, dá até uma caixinha para o cara que lavou o carro no posto, dá R$1, dá 2, sei lá quanto, depende do teu coração. Tem uns que não dão nada. Mas você entra no teu carro e o que você percebe? Que ele só lavou por fora. Dentro tem pipoca que os teus filhos comeram. Tem terra, tem barro, tapete todo sujo, painel empoeirado. Você fala, bom, ele lavou só por fora, né? Lavou só por fora, mas aqui dentro está sujo, está até cheirando mal. Adianta, o carro está lavado, sim ou não? A santificação que Jesus Cristo quer operar na tua vida é por dentro, no teu interior. Ele quer que você seja santo, que você tenha um novo coração, um coração purificado da má consciência, das más obras. Ele quer que você persevere nessa santificação. Ele quer que você, depois disso, seja lavado por fora pela água do batismo. Amém? Quantos aqui podem dizer, o meu coração já foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo? Ele transformou a minha vida. Ótimo. Agora, já que você já foi lavado por dentro, pelo sangue de Jesus, agora na água do batismo você vai ser lavado por fora. Amém? Muito bem. Continuando a leitura aqui da palavra. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. Lavagem com a água pela palavra. Se não fosse a palavra, você não estava aqui hoje para se lavar. Estaria? Pastor, eu fui ouvindo as pregações, fui ouvindo o evangelho, fui lendo a palavra, e por causa da palavra eu estou aqui para me batizar. Não foi? Pela palavra. A palavra tem poder purificador, tem poder santificador, tem poder de limpeza. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. E depois que você se batizar, você vai falar, agora eu já compreendi o que aconteceu comigo. Olha o que Jesus Cristo disse aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Na quinta-feira à noite, na véspera de morrer por amor a você, ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E na oração que ele vai fazer ao Pai, no capítulo 17 de João, no versículo 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu amigo, minha amiga, você está tomando o maior banho da tua vida. No teu interior você já foi purificado pelo sangue de Jesus. Na tua fé, na tua alma, você já foi purificado pela palavra de Deus. Já foi santificado. E agora vai descer as águas e vai lavar o teu exterior. Você vai sair daqui brilhando. Você vai sair daqui faiscando. Você vai sair daqui completamente limpo. Corpo, alma e espírito. Coisa tremenda. Aos Efésios, capítulo 5. Agora o versículo 27. Para apresentar, isto é, para apresentar a igreja a si mesma. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo fez tudo isso para Ele mesmo. Como tudo que foi criado
foi feito por Ele e para Ele. Todo o sacrifício que Ele fez por você, por amor, toda a santificação que Ele mesmo se obrigou para te santificar, na verdade Ele fez isso também por Ele mesmo, para ter o amor correspondido. Por isso que esse versículo 27 está dizendo, para apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santo e irrepreensível. Já pensou, Cristo, depois de tudo isso que Ele fez, se santificou a si mesmo, se sacrificou por amor, morreu por amor, aí Ele vai receber a sua noiva, a igreja. Aí Ele olha para a noiva está horrível, toda enrugada, não que velhice seja coisa feia, mas todo mundo que casa com uma virgem quer casar com uma virgem com a pele esticadinha, bonitinha, não é? É ou não é? Aí ele pega lá a noiva dele, a mulher está toda encarquilhada, quem quer casar? A mulher já se contaminou o mundo todo, e agora chega lá, nem de branco ela está vestida, porque ela já aprontou tanto na vida. Cristo, depois de tudo isso, Ele vai querer receber uma noiva nessas condições? Ele está dizendo, eu me santifiquei e eu santifico, porque eu quero apresentar a mim mesmo esta igreja. E olha que interessante, primeiro Ele se entregou a si mesmo, agora Ele quer apresentar a si mesmo. Lógico, se Ele deu a sua vida, Ele tem direito de receber de volta. Se Ele morreu por amor, Ele tem direito de receber esse amor de volta. Se Ele se santificou, se separou, se guardou, se consagrou para uso exclusivo da igreja, Ele tem o direito também de receber uma igreja consagrada, exclusiva, santa para Ele. E é assim que Ele quer receber. Ele não quer uma igreja mundana, Ele não quer uma igreja prostituta, Ele não quer uma igreja vagabunda, Ele não quer uma igreja ordinária. Você está compreendendo isso? Ele quer uma noiva à altura da sua santificação, à altura da sua santidade. Jesus Cristo já fez a obra de santificação na tua vida. Hoje Ele vai te deixar, olha, você pode ter 100 anos de idade, mas por causa desse batismo nas águas você vai nascer de novo. Não vai ter mais ruga na tua face, não tem mais passado na tua vida. Toda a tua vida, todo o teu passado vai ser apagado. Você pode ter sido no mundo o maior prostituto, a maior prostituta, mas hoje você vai ser santificado pelo sangue de Jesus Cristo, santificado pela palavra, purificado, lavado pelas águas. Jesus Cristo hoje vai atingir o seu objetivo. Olha, se depois desse batismo aqui, terminando esse batismo agora, batizando todos vocês aqui, esta igreja lotadérrima, batizando todo mundo. Se Cristo voltasse agora, Ele receberia essa igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se Cristo voltasse agora, era essa noiva que Ele ia receber. Mas pode ser que a gente batize todo mundo e Cristo não volte hoje. Só que Ele fala para a igreja, Ele fala para a sua noiva, continue sendo fiel, viu? Continue sendo santa, porque eu te amo. Mas se você se prostituir aí fora, eu vou me divorciar de você. Eu rompo o nosso noivado. Acabou o nosso compromisso. Está entendendo? Pena que Jesus Cristo, quem sabe até a hora de terminar o batismo Ele volta. Mas eu temo que Ele vai demorar um pouquinho mais. Porque Ele quer ver se você é uma noiva, uma igreja fiel. Porque se Ele voltar imediatamente após o teu batismo agora, é lógico, Ele recebe essa noiva aqui que Ele quer receber. Mas Ele, acredito eu, vai deixar esta noiva assim, um pouco sozinha e à vontade, para ver se ela não vai dar bola para outra.
para ver se ela não vai atrás de um pai de santo, de uma mãe de santo, para ver se não vai atrás aí do Kardec, do Buda, do Maomé, para ver se não vai atrás de alguma novidade que aparece. Vai falar, eu quero ver se essa noiva é tua, eu vou ficar olhando ela em secreto. Agora, se apesar de toda a tentação que você vai sofrer, ainda nesse mundo, nesta vida, você continuar fiel a Jesus Cristo, um dia Ele vai abrir o céu para te receber. Um dia Ele vai abrir os braços para se casar com você e viver juntos por toda a eternidade. Hoje nós vamos ter aqui essa igreja santa, irrepreensível, gloriosa. Continue santa, irrepreensível e gloriosa. Amém, igreja? Continue. Hoje você vai sair daqui sem nenhum pecado. Aleluia. Cristo jamais falhou. E jamais falhará. Ele te ama. Te ama incondicionalmente. Mas toda pessoa que ama quer fidelidade. Fidelidade até o fim. Amém? Temos que ser fiéis a Jesus Cristo como Deus. Se alguém bater na tua porta amanhã dizendo, olha, quero te oferecer um curso bíblico gratuito, eu venho aqui na tua casa e te ensino. Nós somos de um salão ali. Você fala, sai fora. Eu já sou comprometido. Eu já sou comprometida. Amém? Se vierem com historinha para você, com sedução, com canto de sereia, com novidades, e muita gente tem perdido a salvação, muita gente tem sido enganada, porque essa é a época dos falsos profetas, é a época do engano, é a época da heresia, mas também é a época em que o Espírito Santo está trabalhando como nunca para salvar. Por isso você só precisa ficar atento e atenta. Não vou me desviar, não irei após estranho algum, não aceitarei presente ou oferta nenhuma de qualquer estranho ou estranha, não aceitarei nenhum convite que me desvie da minha fé, vou ficar firme com a fé que eu abracei. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, quero ler o versículo 2. Paulo escreveu, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo está dizendo, eu tenho que cuidar dessa noiva, porque estou preparando esta igreja como uma virgem pura para apresentar ao marido que é Cristo. Paulo disse, eu estou com zelo de Deus com vocês. As coisas que você ouviu é com zelo pela tua alma, para que você não vá atrás de nenhum estranho. Uma moça virgem que está noiva, o noivo diz para ela, eu vou viajar, espere eu voltar. Aí ele viaja para uma terra distante. Essa noiva virgem que está comprometida começa a aceitar convite para ir em baile, começa a passar noites fora, começa a tirar uma casquinha com estranhos, dar uns amassos com os estranhos. Esse noivo que está longe, quando voltar e ficar sabendo que a sua noiva fez isso, ele vai querer essa noiva ainda? Vai falar, sai fora, tá pensando que eu sou palhaço? Olha só, estou zeloso de vós, com zelo de Deus,
Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Que tem virgem que não é mais pura. Hoje você vai se tornar puro. Hoje você vai se tornar pura. Mas você tem que conservar esta pureza. Amém, igreja? Quero finalizar com a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, não é mais para desviar a partir de hoje. Não é mais para desviar. Tem que permanecer nesta fé. Amém? Se você não está disposto ou disposta a ser fiel a Cristo, se você não está disposto ou disposta a esse compromisso, não desça as águas. Porque isso não é brincadeira. Isso é um compromisso muito sério. Olha, é mais sério do que um casamento aqui na terra. Porque um casamento entre um homem e uma mulher, se não der certo, divorcia, separa. Mas esse daqui, a separação significa condenação eterna. Desviar significa morte eterna. Está compreendendo isso? E ficar com Cristo, mas sendo uma noiva infiel, sendo uma noiva sem escrúpulos, sem temor, sem amor, sem fidelidade, é uma noiva impura. E Cristo é o noivo que vê o interior, que enxerga todas as coisas. Uma noiva infiel, ela pode até enganar o noivo. Uma esposa infiel pode até enganar o marido, e o bobo nunca vai ficar sabendo. Mas Cristo fica sabendo. Você está entendendo a diferença? É compromisso sério para valer? Quer colocar esta aliança no dedo? Ficar noivo, ficar noiva de Cristo? Sim ou não? Então você que vai descer as águas, que já foi santificado no seu interior pelo sangue de Cristo, que já foi purificado pela palavra, e que agora vai lavar os teus pecados e lavar o teu corpo nas águas. Você que está consciente do que vai fazer e vai se batizar, erga a mão direita para o céu. Consciente, sabendo o que está fazendo, então coloque essa mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu conheci o meu futuro esposo, como ele é apaixonado pela minha vida, e como eu também me apaixonei por Cristo. Por isso, ele já me santificou o coração. Não tenho mais prazer nas coisas do mundo. Ele já me purificou pela palavra. E é por causa da sua palavra que eu quero lavar os meus pecados no batismo nas águas. E é por isso, meu Deus, que eu quero fazer este compromisso, esta aliança com o Senhor pelo resto dos meus dias. Eu quero te servir com fidelidade e com inteireza de coração. Eu quero, meu Deus, agradar o teu Filho Jesus. Eu quero, meu Deus, que o Senhor concorde agora que eu me case
com o teu filho. Eu quero, Senhor, o teu filho comigo por toda a eternidade. E eu quero também viver com ele para sempre, exclusivamente para ele e de mais ninguém. Por isso, meu Pai, concorde agora e me aceite como parte da noiva verdadeira de Jesus Cristo. E me ajuda, Senhor, a ser fiel. Me abençoe e me ajude a perseverar até o fim. Me guarde, meu Deus, com teu Espírito Santo para a volta gloriosa do teu Filho Jesus. Meu Pai querido, eu te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, assim seja. Amém. Agora você vai fazer a tua confissão de fé. Você vai, de viva voz, dizer para Deus qual é a tua fé. Ergue a tua mão direita e diga: meu Deus e meu Pai, eu creio que o teu Filho Jesus foi gerado pelo teu Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e ele nasceu sem pecado e continuou sem pecado até o dia em que morreu na cruz por amor de mim. E eu creio que por amor ele levou os meus pecados e me deu o seu sangue para me purificar de toda a maldade. Eu creio, meu Deus, que ele foi sepultado ainda na sexta-feira, e naquela sepultura ficou por 3 dias, o final da sexta, o sábado e o domingo. Mas no domingo, pela manhã, o Senhor mandou um anjo do céu que tocou na pedra que estava na sepultura. E eu creio que o Senhor mandou um grande terremoto e com teu poder ressuscitou o meu amado Jesus Cristo, e que ele subiu aos céus e assentou-se à tua direita, e que está me preparando lugar, preparando a nossa casa, a casa em que iremos morar por toda a eternidade. E quando tudo estiver preparado, eu creio que o meu prometido voltará para me buscar, e assim, para sempre, viveremos juntos e estaremos juntos. Meu Deus da glória, esta é a minha fé. Eu creio, e é por isso que eu vou me batizar e vou servir o teu Filho Jesus com fidelidade, e vou esperar a sua volta com integridade, porque eu creio que a partir de hoje eu tomo posse da minha salvação, porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Muito obrigado, meu Deus, por esta grande obra na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.